Beleza. Então, recapitulando um pouco, né? A termodinâmica é uma das disciplinas que consta nesse curso, né? Que ela tem uma relação com um pouco com a física, né? Que a gente viu no ensino médio, né? Porém, ela pega uma parte bem específica, né? Da física, que talvez a gente não tenha dado, né? Muita atenção, né? Quando a gente estudou. Então, é uma disciplina que, em certos momentos, ela recapitula o que a gente viu, né, no ensino médio, né, e acrescenta uma aplicação prática, né. Então, eu quero chegar nessa aplicação prática até no final, né, dessa matéria. Esse primeiro módulo, se vocês perceberam, né, ele é bem teórico, tá? A gente falou ali né, a gente fez uma analogia para verificar onde a gente encontra essa aplicação da termodinâmica no nosso dia a dia. A gente fez uma reflexão, na verdade, né? A gente fez uma introdução falando de energia, de calor, né? Eu apresentei para vocês um pouco das grandezas termodinâmicas, né? Vocês ficaram, né, meio que apavorados aí com as fórmulas, né? Joule, trabalho, né? Energia, potência, né? Era mais para mostrar aonde que tinha essa energia, tá? Porque no estudo, né, da termodinâmica, a gente vai trabalhar também com outras grandezas, tá? A gente pode calcular a energia de um sistema? Claro, pode, né? Mas às vezes a gente só quer saber a temperatura, ou só quer saber o volume, ou só quer saber a pressão. E dependendo do tipo de gás ou fluido, né, existe uma constante. E isso tudo se relaciona numa fórmula que a gente vai verificar, né, nesse primeiro módulo ainda, que é a fórmula dos gases, tá? Então, termodinâmica, a gente trabalha muito com a parte de fluidos gasosos, tá? Hoje, então, aliás, né, tem o vídeo 2, né, eu não lembro se eu passei para vocês verificarem, né, que fala de condução térmica, tá? Então, a gente viu, né, um pouquinho dessa parte né, da termo, né, que vai ocorrer, né, vai ocasionar a dinâmica. Então, termodinâmica, né, uma temperatura vai criar algum esforço, né, algum movimento, tá? Então, entrando num tópico que é sistemas termodinâmicos, tá? Também são conceitos que serão aplicados, né, na disciplina, tá? Então, antes de entrarmos ainda em fórmulas, a gente tem que saber que essas fórmulas são aplicadas no que a gente chama de um universo, tá? Então, um sistema termodinâmico consiste em parte do universo. Nossa, o que que é isso? É uma galáxia, né? É um sistema solar? Não, né? É uma garrafa térmica, por exemplo. Uma garrafa térmica é um sistema, é uma parte, na verdade, de um universo ali. Uma geladeira é uma parte de um sistema termodinâmico. Um motor de carro é uma parte de um sistema, entendeu? É isso que quer falar, é esse o sentido de quando a gente fala em parte do universo, tá? O sistema ele pode se comportar de uma maneira ampla, né? É um pouco mais abrangente, ou pode ser restrito, né, a uma simples parte, que é exatamente essa parte restrita que normalmente a gente estuda. E essa parte restrita, como é que eu separo, né, de um conjunto total, né? Eu separo por uma, né, fronteira, tá? Então, alguns termos aí que a gente, né, já está acostumado a utilizar no nosso dia a dia, aqui dentro do sistema termodinâmico, a gente vai ter que adaptar a nossa visão, tá? Então, um sistema termodinâmico, né, está envolvido sempre um gás, por exemplo, né, um fluido, tá? Existe um sistema onde ele está embutido,
né, que é parte de um universo, tá? E se ele é parte, eu tenho que ter uma fronteira delimitando, tá? É que essa fronteira, às vezes, pode ser imaginária, ou às vezes não. Ela é realmente concreta. Então, está escrito aqui, né? Ela vai ser uma superfície que delimita esse campo de estudo, tá? De forma concreta ou real, né? Realmente está ali, ou abstrata, né? Ou seja, se eu for estudar uma parte termodinâmica do movimento do ar, da brisa do mar, né? Eu vou delimitar uma região abstrata, tá? Não tem como eu fazer uma coisa concreta para analisar a brisa do mar. Eu analiso de uma maneira abstrata, tá? Ou, né, se eu, por exemplo, né, for analisar os gases dentro de um botijão, né, a própria casca do botijão, né, a carcaça desse botijão, é a minha superfície, ou seja, a minha fronteira considerada concreta, tá? Ou seja, ela delimita a minha região de estudo, tá? Além de que, se eu tenho uma superfície concreta, né, ela pode ser fixa ou móvel. Não, como assim? Agora já começou a complicar? Não, é simples, né? Num botijão que eu acabei de exemplificar, né, é uma fronteira fixa, ou seja, ela não aumenta nem diminui, né? Então, se ela não aumenta e não diminui, algumas coisas a gente vai ter que absorver disso daí. Opa, então quer dizer que o volume interno não aumenta e nem diminui, o volume é o mesmo. Eu tenho um volume constante. Porém, vamos pegar a termodinâmica aplicada dentro do motor de um carro de combustão. O que tem dentro de um motor de carro? É uma parte, né, móvel, tá? Tem o pistão ali, né? Ou seja, a fronteira ali, ela é móvel. Então, todo pistão é uma fronteira móvel. Então, a gente vai começar a relembrar, né, máquinas térmicas. Tá? Então, cada região de uma máquina térmica, né, que absorve aquela energia do vapor ou dos gases da combustão, né, é uma região delimitada por uma fronteira mais abrangente, que é fixa, né, e individualmente ali, né, uma fronteira móvel, né, que é o caso de um pistão. Tá? Ok? Tranquilo aí? Deu para entender esse princípio de sistemas termodinâmicos? Entendi um pouquinho. Vamos lá. Fronteira fixa, um vaso de pressão. Fronteira móvel, um pistão, por exemplo. Um cilindro, um tubo cilíndrico com pistão. Tem que ser móvel. Tá? Se for um pistão fixo travado, também o sistema fica fixo. Aí não dá. Tá? Bem, considerando isso, né, essa parte do universo, se eu tenho uma fronteira, né, vamos pensar numa fronteira do jeito mais popular, né, a fronteira lá entre Estados Unidos e Canadá, né? O que acontece lá? Acontece aquele problema, né, de um querer invadir a fronteira do outro, né? Aqui a gente vai pensar da mesma maneira, tá? Toda fronteira tem uma vizinhança do sistema, tá? Essa vizinhança do sistema, né, a gente pode fazer também uma analogia com a prática. As vizinhanças ali tem os indivíduos que querem invadir a sua fronteira. Tá? Então, num sistema termodinâmico, acontece a mesma coisa. Às vezes, você tem interferência, né, no seu sistema de fatores externos à sua própria fronteira definida, ou seja, da vizinhança. Tá? E é por esse motivo que a gente classifica um sistema termodinâmico, né, em sistema aberto, fechado ou isolado, tá? Então a gente vai ter três características em relação a essa vizinhança dessa fronteira. Claro, né, se eu tenho uma fronteira fictícia, né, concreta, o sistema é totalmente aberto, né? Se ele é um sistema aberto,
Ou seja, eu estou falando de uma fronteira aberta, né? Então, libera a fronteira do Paraguai. O que acontece? Né? Se eu liberar a fronteira lá, ela vai permitir a troca, né, de matérias entre os dois lados. Ou seja, no caso termodinâmico, né, se eu tenho um sistema totalmente aberto, ele permite tanto a troca de calor com esse sistema, que é aquela energia que a gente estava comentando anteriormente, e também de matéria, ou seja, do próprio elemento contido no meu sistema. Né? Se for um gás, por exemplo, né? Troca de gases. Né? Então, existe um processo de difusão dos gases. Os gases não se mantêm aprisionados sem ter uma fronteira concreta. Né? Se for uma fronteira abstrata, né? Você não prende todo o gás ali por muito tempo, pelo menos. Tá? A não ser que tenha certas situações aí que você consiga, né, fazer uma diferença de pressão, alguma coisa assim, né? Uma diferença de densidade do gás. Aí ele pode ficar contido, mas não é comum. Tá? Como assim uma diferença de densidade? Um sistema aberto, por exemplo, e muito perigoso, né? É um sistema que a gente comenta na NR33. Espaço confinado. Aí eu já vou fazendo analogia, viu? Vamos puxar lá da segurança do trabalho. Né? Acho que vocês estão fazendo segurança do trabalho, né? Então? Fazendo a segurança do trabalho, né? Estamos fazendo. Então, não sei, creio que a professora vai comentar sobre NR33, né? É meio que básico, né? NR33 é espaço confinado. E por que é perigoso um espaço confinado? Porque um espaço confinado, voltando para uma visão termodinâmica que a gente está vendo alguns conceitos, a gente vai pensar que ele faz parte de um universo. Tá? Que universo? A fábrica inteira, vamos supor. Tá? E a fronteira desse espaço confinado, vamos supor que é o balão da caldeira. É a fronteira ali, é o balão. Tá? Qual que é a vizinhança do sistema? A vizinhança do sistema, né, é toda a atmosfera que está em volta desse balão. Tá? Agora eu vou classificar esse sistema. Ele é aberto, fechado ou isolado? Se ele tiver, né, com a porta aberta, por exemplo, com acesso aberto, né, uma boca de visita aberta, então ele tem contato com o ar exterior, ou seja, ele tem contato com a vizinhança diretamente. É um sistema aberto. Tá? Então vamos considerar que ele está aberto. Né? Só porque eu estou falando de uma NR33, segurança em espaço confinado. Tá? Se ele é um sistema aberto, ele permite a troca de calor e de matéria. Ou seja, os gases de fora podem entrar e os gases de dentro podem sair. Tá? Porém, em certas situações, né, por diferença de densidades, por exemplo, pode ser que acumule muito gás, sei lá, né, nitrogênio, vamos supor assim, né? Ou no caso de soldagem, muitos gases de combustão lá dentro, não sei, tá? Aí o sistema, por ele ser aberto, ele não dá conta de repor o ar respirável lá dentro, tá? Além de permitir a troca, ele permite a troca de matéria, de gases lá, né? Mas você tem que forçar o sistema para ele ventilar lá dentro, senão você não consegue ficar. Ou você tem que criar um outro sistema para você ter um ar comprimido lá dentro, um ar respirável, aliás, que é você usar uma garrafinha, um cilindro de oxigênio, uma máscara, tá? Para fazer certas atividades em certos locais, você precisa entrar com todo esse aparato, né, de segurança, tá? Deu para recapitular? Deu para relacionar um pouquinho? Deu sim, professor. Ficou mais claro.
Vamos lá. Se não ficou claro, a gente vai puxando ideia aí. Aliás, vocês podem me ajudar aí, viu? Vocês estão vendo que apesar de ter conceitos novos, né? É coisa fácil, é coisa do nosso dia a dia, tá? Então, o sistema aberto, ele interage com a vizinhança, beleza? Tá? Então tá ficando meio abstrato, mas vai ter mais exemplos aqui, tá? O caso aqui de uma panela de pressão é um sistema aberto, pois permite a troca de calor e de matéria. Claro, né? Eu tenho que fornecer calor externo para a panela, né? Então ela tem que receber calor, né? E quando ela esquenta, ela solta vapor para a atmosfera. Então ela também troca matéria, tá? Ela troca o calor com o meio ambiente através da parede metálica e perde matéria na forma de vapor através da válvulinha de pressão ali de peso, né? A fronteira que permite a troca térmica é a parede, né, da própria panela, tá? E a vizinhança é toda aquela região do fogão lá, tá? Então, o que seria um sistema fechado, então? Esse mesmo balão que eu estou falando aí, tubulão, né? A partir do momento que eu vedo ele e fecho, ele é um sistema fechado. Ou seja, ele não troca matéria. O que tiver lá dentro, fica lá dentro, o que tiver fora, não entra. Tá? É o que os Estados Unidos tenta fazer lá com a fronteira deles. Lá, né? Eles querem pôr um sistema fechado lá, ninguém entra dentro do país. Né? Mas o sistema deles é meio falho. Né? É um sistema fechado falho. Tá? E como que funciona? Né? Ele restringe essa passagem de material, mas a troca de calor não. Porque o tubulão, né, ele precisa até, né, permitir a troca de calor, porque o intuito é ele receber calor ali dos gases da combustão, por exemplo, né, dentro do processo de formação de vapor, né, ele não pode ser isolado, né, ele não pode ser isolado, ele tem que fazer uma troca térmica, tá? Ou seja, a troca térmica que ele faz é receber energia, e essa energia é o calor. Tá? Então ele se torna um sistema que era aberto quando estava em manutenção, em operação ele se torna um sistema fechado, né, no caso desse tubulão. Tá? Se eu pegar o mesmo processo, se eu pegar a região da fornalha, por exemplo, eu já não posso chamar durante a operação de um sistema fechado. Por quê? Porque se eu pegar só a fornalha, né, ela entra ar e sai ar, e entra combustível, sai combustível, tá? É um sistema aberto, necessariamente, não tem como, tá? Então você vê que quando eu estou falando de termodinâmica, né, eu posso falar de várias situações, de fluido gasoso, né, líquidos, né, envolve, né, reações químicas, tá? Mas sempre vai ter a questão de temperatura, porque a troca de energia gera essa temperatura, entendeu? Pressão, porque se o sistema for pressado e tem esse acréscimo de temperatura, também está envolvida a pressão desse ambiente, tá? E, consequentemente, o volume, né? Porque o volume é a própria fronteira que eu estou trabalhando, tá? E que relaciona essas três grandezas, a gente viu o que era grandezas, né? Grandeza, volume, eu posso medir, né? Grandeza é pressão, eu também posso medir, tá? Então, eu tenho uma relação química que depende do material. Por exemplo, né, se eu for comparar a água tem uma densidade bem maior do que o vapor, né? E o gelo tem maior densidade que a água? E aí, pessoal, pegadinha, hein? Acho que sim. Era para ser, era para ser sim. Mas um dos elementos que foge da regra quanto à solidificação, tipo assim, todo material que solidifica, normalmente ele fica mais denso, tá, do que seu próprio fator líquido.
tá? A água é um dos únicos elementos, pelo menos eu não lembro de outro, que ao se solidificar, ela fica menos densa que a parte líquida. É por isso que o gelo flutua, tá? O gelo flutua porque ele é menos denso, ligeiramente menos denso que a própria água líquida, tá? É uma coisa, né, interessante, tá? Então, já que eu falei em densidade, né? Quando eu estou comparando a densidade do gelo e da água, o gelo sobe porque a densidade é menor. Tudo que é mais leve, entre aspas, né? O termo leve não é adequado nesse caso, mas só para vocês terem uma noção melhor, né? Tudo que é menos denso sobe, tá? E o que é mais denso desce, tá? O ar acontece isso. E é por isso que temos, no caso que eu comentei sobre a brisa do mar, por que tem uma brisa no mar? Por causa da diferença de temperatura entre a areia, né, e a água, né, do mar. A areia esquenta a água, esquenta o ar acima, ligeiramente acima, tá? Transfere o calor para o ar. Esse ar mais leve sobe e dá espaço para o ar frio que está sobre a água entrar para a areia e cria aquela corrente contínua de ar. Tá? É bem interessante mesmo. Tá? Você nota perfeitamente esse sistema, né? Só de ver a própria paisagem, você já nota esse sistema. Né? Essas praias que tem coqueiros, né? Eles ficam todos envergados. Por quê? Por causa dessa constante movimentação do ar. Tá? E isso é devido à transferência de energia, que é o calor, para o ar que está próximo da areia. O ar ele esquenta, recebe essa energia, ele fica mais, o termo mais leve, né, é inadequado, porque o termo correto seria menos denso. A densidade dele é menor que o ar frio. E ele sobe. Se ele sobe, a outra parcela, porção de ar, faz um movimento de troca, tá? Criando um ciclo, tá? Ele vai criando um ciclo, tá bom? Um exemplo, então, né, que dado aqui no exercício, é uma geladeira. Uma geladeira é um sistema fechado, né? Claro, né? Se você manter sua porta fechada, né? Quando a porta da geladeira está fechada, ela não troca a matéria com o meio ambiente, ou seja, o ar que está frio dentro dela permanece lá, tá? Mas permite a troca, né, com o meio externo, só com o radiador dela ali, tá bom? Por isso que quando você tem uma falha de vedação na geladeira, né, você perde muita energia elétrica, porque ele vai ficar, vai virar um sistema meio que aberto, vai ter uma falha no sistema, né, e você não consegue manter, tá? O ideal seria termos um sistema isolado. Como assim um sistema isolado, né? O sistema isolado, ele permite, né, aliás, ele não permite nem a troca de calor com o sistema, nem de matéria, tá? Qual a utilidade de ter um sistema isolado? Quando eu tenho já o calor dentro do sistema, eu não quero perdê-lo, tá? E nem posso perder o fluido que está dentro. É um caso clássico, a própria tubulação de vapor. A tubulação de vapor, eu já tenho a matéria lá dentro que eu quero conduzir, e eu não quero perder a temperatura desse vapor, senão ele perde as suas características, né? Então, o que eu faço? Eu tento, pelo menos, isolar a tubulação do meio exterior, ou seja, da vizinhança, através de um isolante. Tá? O mais tradicional é a gente pensar numa garrafa térmica. A garrafa térmica, ela tenta isolar o sistema, né? Através também de um sistema, né, de isolamento, que às vezes as melhores garrafas, né, ela tem isolamento a vácuo, para vocês terem ideia, que é para tentar não ter contato com o meio exterior mesmo, o líquido interno ter o mínimo possível de contato com o sistema exterior, tá? No caso, né,
se eu tenho uma fronteira que isola perfeitamente, que é meio complicado de se manter, até a garrafa térmica, né, pela própria tampa ali, a gente consegue ter um pouco de contato, né, com o meio exterior. Né? Mas uma fronteira perfeitamente isolada, né, a gente chama aqui uma parede adiabática. Tá? Impede o fluxo de calor entre o meio exterior e o interior do sistema. Tá? E nessa ilustração, nós podemos verificar ali, né, os sistemas. Tá? Então eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente aqui está ilustrando a parte do sistema ali, tá? Que eu estou trabalhando. A borda do recipiente é a minha fronteira, tá? E o que está em volta do recipiente é a vizinhança. Então você percebe nesse primeiro caso, né, que está falando o sistema aberto, que ele transfere calor e também transfere massa, porque ele tem uma região aberta aqui. Então eu consigo, né, trocar partículas da minha solução ali com o meio ambiente. Ok? Imagine que nesse sistema aqui está agindo a pressão interna, aliás, a pressão externa está agindo, tá? E está interagindo também com o meio ambiente ali na forma de transferência de energia. Tá? Então, se eu colocar uma chama aqui, se eu colocar uma fonte de energia, ela vai fornecer tranquilamente energia para esse sistema. Tá? O sistema fechado, por outro lado, né, quando eu vedo a saída, né, isolando as partículas dentro do recipiente. Aí o que acontece? Eu não transfiro mais energia para o meio, para a vizinhança. Tá? Mas pela própria borda do recipiente eu consigo transferir energia ainda. Então, se o ambiente ao redor estiver frio, eu consigo, né, pegar energia de dentro, né, do fluido. Se externamente estiver quente, eu transfiro a energia para esse fluido. Por quê? Energia fria não existe. Tá? Então, se eu falo que um determinado ambiente está frio, é que ele tem pouca energia calorífica. Tá? Então, basicamente, a gente poderia dizer que o frio não existe. O que existe é a falta de calor. Ok? É mais ou menos isso. Tá? Eu consigo transferir calor, né, energia calorífica para o sistema ou receber do sistema energia calorífica. Tá? Sei lá, vamos tentar pegar um sistema, sei lá, o motor do carro a combustão, por exemplo. Tá? Ele é um sistema fechado, né? Na verdade, ele até recebe, né, partícula do meio ambiente, né? Então ele é mais aberto. Mas ele tenta ter a parte dele fechada ali. Ele consegue isolar, né, o fluido dentro do motor, mas o motor esquenta e ele transfere energia para fora. Tá? Por isso que tem que ter um radiador, né, para resfriar, né, o sistema de combustão dele. Tá? O sistema que a gente considera isolado, né, é quando a gente tem esse caso de você não conseguir nem transferir o calor, a energia, claro que, né, de fora para dentro, nem de dentro para fora, e nem transferir partícula. Tá? Ou seja, eu consigo manter o volume, né, estável, consigo manter uma temperatura estável, tá? Que o intuito é esse, tá? E consequente massa estável também. Ok? Um copo d'água é um exemplo de sistema aberto, né? Um sistema fechado aí é uma garrafa, né? E aqui no caso um refrigerador fechado está dando um exemplo como um exemplo isolado, né? Mas ele sempre fica entre isolado e entre fechado, tá? Para ele ser totalmente isolado, ele tem que ter uma vedação perfeita.
tá? Uma vedação um isolamento térmico perfeito, aliás. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, professor. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém no dia a dia aí tem exemplo de um sistema aberto, fechado, isolado, para me falar? Professor, isolado, como o senhor já falou, é tubulação de vapor, né? Isso, na sua área tem, né? Tem muito. Só que tem É, uma coisa, né? Se ela tiver com isolamento térmico, ela é isolada, mas sem isolamento térmico ela fica fechada, é isso? exatamente, perfeito. É exatamente. Fica fechado, né? E o que pode acontecer? Transferência de calor. E o que é essa transferência de calor, né? No caso dessa tubulação de vapor, como internamente tem maior temperatura, a vizinhança vai receber esse calor, ou seja, a vizinhança é o próprio ar, né? Então, o ar ali próximo ali, né, vai roubar um pouco da temperatura ali, né? Através dessa transferência de energia, tá? Ok? E o sistema aberto, né? É quando a gente tem ali um contato direto de partículas com o sistema, tá? Então eu comentei um pouco da NR33, né? Mas claramente aí a gente viu que envolve NR13 também. NR13 é vasos de pressão, viu? Segurança com vasos de pressão, tá? Ok? Então se a gente fala que um vaso é pressurizado, né? Ele é um sistema fechado, tá? Por que eu consigo pressurizar ele? Se ele for aberto eu não consigo pressurizar, tá? Então é um sistema fechado. Pode ser isolado? Sim, pode ser isolado porque tem muitos vasos, né, que são revestidos, né, termicamente ali para não perder calor, né, também, tá bom? Mais alguém? Entenderam os conceitos então, pessoal? O que a gente abordou até agora, né? O que é um sistema termodinâmico? A gente está trabalhando o conceito de sistema termodinâmico, né, que é parte de um universo, já que a gente comentou vários pontos aí, né? É delimitada por uma fronteira, seja ela realmente efetiva ou imaginária, né? Essa fronteira pode ser fixa ou móvel, tá? Temos um problema com a vizinhança do sistema, que é o que vai sempre tentar, né, interferir, né? E dependendo dessa nível de interferência, a gente vai classificar o sistema em aberto, fechado e isolado. Tá? Aberto transfere calor e massa, fechado transfere só calor e tenta restringir toda a massa, né, dentro do sistema, e isolado, né, tenta isolar o sistema mesmo, né, ou seja, não transferir nem calor e não transferir nem a massa. São conceitos aplicados em diversos processos, tá? Então, e muitos desses processos estão envolvidos com as máquinas térmicas que havíamos comentado anteriormente, tá? Vamos lá, recapitulando então, tá? A gente está verificando que um sistema, tá? Deixa eu pegar um... Não vou pegar o canetão, que depois ele trava. Um sistema termodinâmico, ele envolve sempre uma parte de um universo. E esse universo pode ser um local, um equipamento, um ambiente, entendeu? Então o sistema, né, é parte de um ambiente, tá? E esse ambiente, ele é determinado por uma fronteira. Ele tem uma delimitação de uma fronteira. Essa fronteira é visível ou não? Como assim visível ou não? Se eu estiver falando de um botijão, de um motor, de algo desse tipo, né? Eu sei que é uma fronteira concreta, que ela existe.
Mas se eu estiver falando de um ambiente, né, uma região, uma porção de ar atmosférica, né, já é uma fronteira abstrata, tá? Dentro de fronteiras concretas, né, eu posso ter uma fronteira fixa ou uma fronteira móvel. Como assim fixa ou móvel? Né? Toda vez que eu tenho um êmbolo, né, como se fosse um pistão, esse êmbolo tem uma característica de se mover, então ele é móvel. Tá? E fixo, quando essa fronteira ela não se expande, né, ou não se retrai, como é o caso de um vaso de pressão. Tá? Em ambos os casos, né, em todos esses casos, eu tenho o que a gente chama de uma região, né, vizinha desse sistema. Tá? Essa região vizinha do sistema, né, interfere no sistema de 3 maneiras. Né? Ou seja, na verdade, ela define 3 maneiras. Sistema aberto, quando permite a troca de calor e de matéria. Tá? Ou seja, ele reage fornecendo temperatura, o aumento de temperatura, e também trocando partículas com a vizinhança. Tá? Ele pode ser fechado, né, quando ele permite uma troca térmica, mas não permite a troca de matéria. Tá? Ou seja, ele permite que você forneça temperatura, mas o volume de dentro ali, aliás, a quantidade de matéria dentro ali não muda. O volume, né, se for um sistema móvel, pode até mudar. Tá? E um sistema isolado é aquele que você tenta nem ter troca térmica e nem ter troca de matéria. Tá? Um caso aí, por exemplo, seria uma garrafa térmica, mais próximo de um sistema isolado. Tá? A gente vê que o sistema isolado é complicadíssimo de termos um sistema isolado, tá? Que não permite nem a troca térmica nem a troca de matéria. Uma porque quando a gente viu em troca térmica, a gente viu que tem 3 maneiras de transferência de calor. Tá? Nós temos transferência de calor, né? Por convecção, né? Por radiação e por condução. Se eu estou falando que um sistema é isolado, ele, se fosse perfeitamente isolado, ele tem que restringir essas 3 maneiras de condução. Tá? Tanto por radiação, por convecção e por condução. Condução é contato direto, aí é fácil, né? Mas e radiação? Né? Você pode deixar uma garrafa térmica, né, vamos lá, uma garrafa térmica com um fluido gelado. Vamos supor que tem um fluido gelado lá. Você deixa ela no sol. Será que o fluido dela vai se manter na mesma temperatura se ela estivesse na sombra? Né? Porque o sol emite radiação. Né? Se ela tiver um vácuo dentro dela, né, vai ajudar bastante. Né? Se ela tiver só um material isolante, né, tem menos eficiência essa parte de isolação. Né? É o isolamento dela. Tá? E quando a gente ainda fala de sistemas, aí eu ia entrar, né, no comportamento desses fluidos gasosos. Tá? Como eles se comportam num sistema fechado. Tá? É aí que a gente entra naquelas grandezas que eu estava comentando. Tá? Quando eu tenho um sistema fechado, tá, a gente vai ter algumas características, né, que se relacionam entre essas grandezas. E quais são as grandezas, né, que estarão sempre na nossa vista quando trabalhamos com gases? Né? A pressão, o volume e a temperatura. Tá? Se o sistema é fechado, eu tenho um sistema fechado. Né? Dessa maneira aqui. Imagine que eu tenho ele num sistema fixo. Claro que a fronteira dele, né, é concreta, né, é um sistema
fechado, concreto, fronteira fixa. Se eu transferir energia para ele, ele mantém o volume. Tá? O que ele vai aumentar é a pressão. Tá? Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura, e vice-versa. Tá? E eu consigo manter o volume constante. Tá? Então a temperatura e pressão varia, né, proporcionalmente, né, e o volume se mantém. Se eu consigo interferir no volume, aí eu já não tenho uma fronteira, tipo de fronteira fixa, né? É uma fronteira móvel. Tá? Então eu consigo fornecer temperatura, tá? Aumentar a pressão e aumentar o volume. E, por exemplo, manter uma temperatura constante. Então a gente vai verificar nesses próximos exemplos, tá? Que existem 3 maneiras de a gente analisar um sistema, né? Isso no caso de um sistema fechado, tá? A análise de um gás dentro de um sistema fechado, ela pode ter 3 características: pressão constante, volume constante ou pressão constante. Tá? E dependendo do fluido, a gente consegue ter uma relação com esse fluido que está aqui dentro. Tá? Então é isso que a gente analisa num sistema termodinâmico. As relações entre volume, temperatura e pressão. Tá? Isso é muito importante para alguns processos aí, principalmente, né, nos processos envolvendo as máquinas térmicas, né, geração de vapor e tudo mais. Tá? Beleza? Tem um exercício aqui, né, só para a gente acompanhar, só para ir introduzindo, viu, gente? Para introduzindo as continhas no nosso dia a dia aqui. Opa, espera aí. Deixa eu... Aliás, eu não vou perguntar se vocês têm dúvida agora de temperatura, volume e pressão constante, porque é um assunto que ainda a gente vai abordar com mais detalhes, tá? Na próxima aula. É na sequência mesmo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha, só para vocês terem uma noção, nesse exercício aqui. Deixa eu ver se eu encaixo ele bem aqui na tela. Ótimo. Beleza. Um cilindro com êmbolo móvel. Então, se é um cilindro, né, eu já estou definindo uma fronteira. Tá? Com êmbolo móvel, eu já sei o tipo de fronteira que é. É uma fronteira móvel. Eu já, só nessas 5 primeiras palavrinhas aqui, eu já tenho um monte de informação do meu sistema. Tá? Ele pode mudar o volume, por exemplo, porque ele tem êmbolo móvel. Tá? Ok? E com certeza ele tem uma pressão interna que é dado aqui. Né? 4, né, vezes 10 a quarta newtons metro ao quadrado. Beleza. Né? Esse daqui é a característica do meu sistema. Tá? Ele está estável. Até o momento aqui, ele está estável. Então, ele tem uma determinada temperatura, tem uma determinada pressão. Eu conheço a pressão, eu não sei a temperatura, né? E eu não sei o volume. Mas eu sei que são estáveis. Não está aumentando nem diminuindo. Porém, eu vou fornecer energia. 6 kJ de calor ao sistema. Tá? E eu estou falando que eu vou manter a pressão constante. Eu consigo manter a pressão constante somente porque esse cilindro tem um êmbolo móvel. Se eu fornecer energia para um sistema que não tem um êmbolo móvel, ele é fixo, a pressão aumenta. Por quê? Toda vez que eu forneço energia, eu estou fornecendo calor, né? A temperatura aumenta. Toda vez que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta.
Então, eu só consigo fornecer energia e manter a pressão se, tá? Se eu tenho um sistema apropriado para isso, que é esse com êmbolo móvel, tá? O gás sofre uma expansão. Aqui está dando já a expansão do gás, tá? Essa expansão, né? 1 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos, ou seja, né? Eu tinha um determinado volume, o volume aumentou nessa proporção, tá? O que está pedindo aqui? Para mim determinar o trabalho realizado, tá? E a variação da energia interna nessa situação. Então, a gente verifica que a gente tem que coletar primeiramente, né, os dados. Tá? E quais são os dados que o exercício me forneceu? Um P de pressão, eu tenho o P de pressão aqui, né, de 4 vezes 10 a quarta Newton-metro ao quadrado. Tá? Me forneceu a letra Q maiúscula, que é a energia. Lembrando, né, o K que está aí, né, quilojoule, é aquela, né, parte matemática, né, potência de base 10, lembra lá, né, múltiplos de uma unidade, né, vale 6.000 joule, então, tá, que o K vale 1.000, tá. A variação, eu tenho a variação ΔV de volume, tá, não tenho o volume inicial, mas eu tenho quanto variou, tá, 1 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos, tá. O que estão me perguntando aqui, né? O T e a variação de energia. Né? O T é o trabalho realizado e a variação de energia, né, ΔU. Tá? A formulinha, se a gente recapitular lá daquele monte de fórmula lá, para calcular, a gente vai escolher uma formulinha que tem alguns coeficientes aqui, né? Conhecido, né? Então, eu tenho uma formulinha que é o trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Tá? O trabalho foi simples, né? Eu só peguei a fórmula lá e multipliquei. Aí, ó. 4.000 joule. Tá? Porque trabalho é dado em joule. Certo? Se meu trabalho foi 4.000 joule, né? E foi fornecido 6.000 joule, a gente já vai ter uma relação. Ué, qual que era o começo, então? Porque quando eu pergunto qual que é a minha variação, pessoal, sempre que eu estou perguntando de variação, né, normalmente tem aquela simbologia do delta, né? E é uma unidade de energia, né, inicial, né, menos uma final. Tá? A minha final ali, ó, eu tenho aqui, ó, que foi 6. Né? Eu tenho que eu tinha 4.000 de trabalho, ou seja, foi a energia que eu perdi. Então, qual que foi a minha energia inicial? Né? A quantidade de energia é o trabalho, né? Mais essa energia que eu gastei aí, né? Então, essa energia, né? Vai ser 6.000 menos 4.000, que dá uma diferença, uma variação de 2.000 joule. Tá? Então, a resposta final aqui, ó, o trabalho realizado é 4.000 joules e a variação de energia interna é de 2.000 joules. Perceberam que as contas, a matemática aqui não é nada né, de muito complexo. As fórmulas são muito simples. Eu só tenho que saber identificar a equação que eu vou utilizar, tá? E saber manipular cada termo. Eu tenho que saber o basicão da matemática, que é trabalhar com equações. Porque eu acho que tem alguns passos. Por isso que eu fiz questão, pessoal. Eu peguei um exercício, né, e fiz etapa por etapa, tá? Justamente para mostrar para vocês que primeiro a gente tem que coletar os dados, né? E lembra aquela técnica que eu falei, né? Ah, você está falando de um êmbolo, né? Um cilindro.
Vamos desenhar o cilindro aqui, né? Dentro dele tem um êmbolo. Entendeu? Aquele esquema de desenhar, eu acho que ajuda bastante na interpretação do exercício. Tá? Aí você está fornecendo uma energia, né, de 6K. Né? Ou, né, 6K vale 6.000. Tá vendo que eu tô, em vez de a primeira etapa, eu estou fazendo aqui do lado. Tá? Ok? Eu tive uma expansão, ou seja, né, aqui, ó, vou desenhar o êmbolo mais para frente aqui assim, né? E aqui, ó, eu vou definir a minha expansão, tá? A minha expansão 1,0, né? Multiplicado por 10 a menos 1 metro cúbico, porque eu estou falando em volume, então é metro cúbico, tá? Essa parte de potência, né? De base 10 está relacionado com metrologia, tá? É uma parte, eu vou até passar alguma coisa para vocês, quem não viu ainda, dá uma revisadinha, tá? Mas procura a potência de base 10, né? Para recapitular sobre isso, que às vezes é facinho trabalhar com ela, tá? Ela é um submúltiplo. É igual o K aqui, né? Esse K aqui, ó, ele vale 10 elevado a menos 3, entendeu? Então, se eu falar 6 vezes 10, né, elevado a 3, né, eu estou falando que eu estou fazendo 6 vezes 10, né, vezes 10, né, vezes 10 de novo. Três vezes o 10. Por isso que eu tenho esse expoente 3 aqui. Tá? Isso é potenciação. Tá bom? Tá? E saber usar as fórmulas vai ser o seguinte. Qual que é a dica que eu dou para escolher as fórmulas, gente? Você escolhe a fórmula de acordo com o que você procura, primeiramente, tá? E em segundo, pelos itens que você tem na mão, conhecido. Você vai olhar os termos conhecidos. Pegou uma fórmula lá, né? T igual a P vezes ΔV. Eu tenho T? Não, é o que eu procuro. Eu tenho P? Tenho. Eu tenho ΔV? Não. Se eu não tiver o ΔV, não dá para usar a fórmula. Porque eu tenho duas incógnitas desconhecidas. Mas como eu tenho uma só desconhecida, que é o T, eu consigo usar. Por que eu escolhi essa fórmula aqui, QT mais U, ΔU? Né? Porque aqui está falando que a quantidade de energia do sistema é igual ao trabalho mais a variação de energia. Tá? Mas só que eu sei que eu já tenho a quantidade de energia, né? Que é 6.000, e eu já tenho o trabalho, que é 4.000, só falta o ΔU, que é o que eu procuro. Mas eu tive que fazer uma jogadinha aqui. Né? Eu tive que isolar o ΔU. Eu podia ter substituído e trabalhado com os valores diretamente. Se eu tivesse substituído primeiro, ia ficar da seguinte maneira. Ó. Ia ficar 6.000, tá? Igual, né, ao trabalho, que é 4.000, menos T. Opa, desculpa. Menos T não, gente. Vai ficar mais ΔU. ΔU, tá? O T já é o 4.000, tá? Como que eu ia fazer? Eu ia passar o 4.000, que está aqui do outro lado, ele ia ficar negativo. O meu 6.000 está positivo. Ia ficar menos 4.000, né? E o 6.000 positivo. O que ia sobrar do outro lado? Só o ΔU. Né? Ia dar a mesma coisa que está aqui, ó. 2.000 joules. Tá? Então, são operações matemáticas muito básicas, tá?
Vai sempre envolver a questão de potenciação? Às vezes não. Às vezes dá um valor, né, puro aqui. Tá? É que às vezes a potenciação é a que dá a grandeza, viu, gente? A potenciação é o que dá a grandeza do número. Quando é um número muito pequeno, né, 0,01, igual está aqui, né, eu posso representar ele com potência de base 10. Quando ele é muito grande, igual 4.000, né, 10.000, 100.000, eu posso pôr potência de base 10 também, só que número positivo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vou dar um intervalo agora para vocês tomar uma água. Vou deixar essa tela aberta para vocês copiarem esse exercício, pode ser? Aí vocês passem a limpo aí numa folha, num papel, num caderno, da melhor maneira que vocês entendam. Tudo bem? 10 minutinhos para a gente tomar uma água e vocês, quem quiser, né, passar limpo esse exercício e tentar recalcular ele, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, tá? Tenta recalcular ele aqui, ó, com 5.000 joules, tá? E a diferença aqui, ó, 2,0 vezes 10 a menos 1. Vê o que dá para mim nesse sistema aí. Então, recapitulando aí, né? Deixa eu apagar todas essas informações aqui. Vamos pegar minha ferramentinha aqui, tá? Então, eu tinha comentado, né, que a minha pressão continua igual, beleza, né? A minha energia, né, em vez de ser 6K, né, eu falei que ia ser 5K, né? Que isso ia me dar, né, 5.000. 5.000 joules, tá? A minha variação de volume, né, eu tinha aumentado para 2, ou seja, o que eu estou falando aqui, gente? Que eu estou fornecendo menos energia para o sistema, estou economizando energia, e estou criando uma variação maior, com menos energia. Né? Como é possível isso? Eu mudei o gás, pronto. Coloquei um gás, né? Com outra característica. Aí eu consigo, tá? 2,0, né? Vezes 10 elevado a menos 1, tá? Esse 10 elevado a menos 1, né? É como se fosse 0,1, tá? Então, vai dar 0,2, tá? Metros cúbicos, tá? 0,2 metro cúbico. A segunda etapa. Então, a primeira etapa está concluída, né? O P manteve igual, o trabalho eu não sei, e também a variação, né, de energia interna eu também não sei ainda. A primeira coisa que eu vou calcular é o trabalho. A fórmula é a mesma, tá? Então vamos aplicar ela. Eu tenho o meu T desconhecido, que é o trabalho, igual, tá? A minha pressão é a mesma, 4.000, tá? Pode ser, vai 4.000 aqui. Na verdade, é 4 zeros, vai dar 40.000, tá? Por que 4 zeros, gente? Por causa do expoente, viu? 40.000, né? Que é essa parcela aqui, ó, equivale a 40.000. Newtons, né? Metro quadrado. Multiplicado por 0,2, tá? Calculadora.
40.000 vezes 0,2. Deu 8.000. Certo? Então, meu valor T, né, vai ser igual a 8.000 joules. Beleza? Por que eu tive um trabalho maior? Lembra quando eu falei que o trabalho depende de uma distância? Então, se eu coloquei, né, um trabalho, se eu desloquei, aliás, né, um volume maior, eu realizei um trabalho maior. Tá? Eu realizei um trabalho maior. Tá? Então, né, dobrou o espaço, dobrou o meu valor do trabalho. Tá? Quando eu coloquei 2 aqui de expansão, eu dobrei, né? Então, consequentemente, eu também dobrei o trabalho que foi realizado. Tá? Beleza. Terceira etapa. Como ficou a minha variação de energia interna? Olha, pessoal, a mesma fórmula, tá? Na verdade, eu já vou usar ela aqui embaixo, que ela já está transformada, né? Meu ΔU, né? Vai ser igual. Qual que é a minha energia conhecida, né? 5.000. 5.000 menos o meu trabalho, que o meu trabalho foi 8.000. Tá? A minha variação de energia nesse sistema, né, foi menos 5 menos 8. Quanto eu tenho? 3.000 negativo. 3.000 negativo. Tá? Pessoal, a questão de energia negativa e positiva está relacionada, claro que foi um caso totalmente aleatório, hipotético aqui, tá? Mas está relacionado com a ação interna ou externa, tá bom? Da energia, tá? A direção que ela trafega, né? A gente está falando de energia, né? Cedida ou energia fornecida, tá? Então, às vezes, ele é positivo porque foi fornecido, e às vezes é negativo porque foi cedido a energia. Tá? Para algum lugar ela foi. Não é que ela desapareceu, tá? Ela se transforma em alguma coisa. Tá bom? Alguém chegou num valor diferente disso? Ok? Vai ter como refazer. Aliás, pessoal, vocês não se preocupem em errar na plataforma, porque são 3 chances de fazer o exercício, viu? Tá? Então, faz a primeira vez, né? A não ser que você já saiba que errou, aí você volta a fazer de novo, né? Mas dá para fazer com calma. Então é bom que você faz lá na plataforma, né? Aí você já sabe que errou, por quê? Porque você fez, né? E isso daí também é uma técnica de aprendizagem, tá? Igual, não é brincadeira quando o pessoal fala que, né, você aprende errando, né? Você aprende acertando e você também aprende errando também. De qualquer maneira, a gente ganha experiência, tá? Tanto nos erros quanto nos acertos. Então a plataforma ela tem essa opção de todos os exercícios estarem liberados 3 vezes para vocês fazerem, justamente por causa disso. Eu quero que vocês tentem fazer da primeira vez, né? Identifiquem os pontos, né, que foram negativos, né, que vocês não assimilaram bem, né? Anotem durante o exercício, pessoal. Ficou uma dúvida durante o exercício, anotem, ou senão já posta o próprio exercício na plataforma. Tá? O Cleiton mesmo já postou um exercício, né,
da disciplina dele, né? Que é resistências materiais, né? E eu vi lá que foi uma coisa simples que ele errou, ficou todo preocupado, né? Foi só uma troquinha de sinal que ele errou, não teve quase nada de erro, né? O conceito estava tudo certo, ele só errou uma troquinha de sinal, né? Então, às vezes é simples, tá bom? Beleza? Depois, para quem quiser, né, pegar esse exercício com outros, né, outros valores, só para ir treinando, né? O interessante é a gente mudar o conceito, né? Em vez da gente, né, trabalhar com eu dar a variação de energia e perguntar a energia que foi gasta, outra coisa assim, tá? Também é aceitável. Outras maneiras de trabalhar com a mesma fórmula, tá? E com as mesmas incógnitas aqui, ó. Tá? Eu tenho, ó, quantas informações? 5 informações. 2 desconhecidas, né? E com essas 3 conhecidas eu consegui achar as outras 2. Tá? Beleza, pessoal. A gente vai abordar ainda, né, esses exercícios de uma outra forma futuramente aí, tá? Vamos seguir um pouquinho mais, tá? Essa parte eu tenho que fechar hoje também porque é bem basicona, tá? Tá falando dos tipos de transformações. O que seria uma transformação, né? É a forma de um estado para o outro, tá? Dentro desse sistema, né? Quando eu aplico uma energia, eu tenho uma situação inicial e tenho uma situação final. E eu também posso chamar que eu tenho o estado inicial e o estado final. Tá? É aí que eu vou analisar aquilo que eu estava comentando já. Né? Quando eu tenho pressão constante, quando eu tenho volume constante e assim por diante. Tá? Então, eu vou ter as transformações ISO. Né? São 3 transformações. Primeiramente, a isobárica. Tá? ISO, para quem, né, relembra, né, vem, por exemplo, de isométrico, mesma medida. Né? Quem teve desenho técnico já vai lembrar. Isométrico, que é um desenho isométrico. É um desenho que tem uma técnica, né, de você ter 3 ângulos iguais, né, na vista tridimensional. Então, é um desenho isométrico. Tá? No caso de isobárico, né, o sufixo iso também é a mesma coisa, que é igual, e bárico vem de pressão. Então, bárico, né, é só se lembrar de barômetro. O que é um barômetro? É um instrumento que mede a pressão atmosférica. Tá? E isobárica, né, vem de pressão constante. Tá? Ou seja, né, eu mantenho a mesma pressão dentro do meu sistema, tá? Então eu tenho um gás aprisionado aqui na minha figura, tá? Ou um líquido, pode ser um líquido também, né? Eu tenho um termômetro que controla a temperatura. Eu tenho em amarelinho os pesos que estão fazendo uma pressão e a gente verifica que eu estou fazendo uma pressão constante, ou seja, eu tenho 3 bloquinhos no estado 1 e eu ainda mantenho 3 bloquinhos no estado 2. Então, por que aumentou o volume? Eu tenho V1, que é o volume 1, menor que o volume 2. Mas nota o termômetro. A temperatura também aumentou. É o que a gente já estava falando. Conforme eu aumento o fluido, ele expande. Tá? Ou seja, né, ele aumentou o seu volume e também aumentou a temperatura. Temperatura, né, aumenta proporcionalmente ao volume. Isso considerando a mesma pressão. Vamos pornográfico isso. Né? Então, pornográfico, tensão, aliás, temperatura e volume, né? E volume com a pressão.
Note que a interpretação gráfica é o que está na imagem aqui, viu? O que está na imagem aqui é o que está representado no gráfico. Ó, eu tenho volume aqui, tá vendo? Eu tenho a minha temperatura aqui, eu tenho as minhas temperaturas, tá? Então, você nota que conforme eu aumento a temperatura, assim, a temperatura aumenta, eu também aumento o volume. Aqui, ó, o gráfico aqui, ó. Tá? É proporcional, tá? Mas não é isso que acontece com a pressão nesse caso. A pressão aqui, ó, que é representada, né, graficamente pelos bloquinhos, tanto no volume 1, né, se eu pôr volume 1 aqui, ó, e volume 2, tá? Ela se manteve igual no volume 1 e igual no volume 2. Tá? Isso interpretando no gráfico. Beleza? Só para a gente ir aproximando da teoria. Tudo bem até aí? Isobárico, mesma pressão. Se é a mesma pressão, eu vou me preocupar com o volume e temperatura, e eu vou saber que o volume e a temperatura variam proporcionalmente. Beleza? Só que é o seguinte, viu, gente? Relembrando do sistema de grandezas, né? de medidas, aqui, né, eu uso o SI, Sistema Internacional. Então, essa proporção é dada, né, em temperatura e volume, né, com a temperatura em Kelvin, tá? E com o volume não é em litro, é em metros cúbicos. Então, volume em metros cúbicos e temperatura em Kelvin. Tá? No sistema internacional. Tem outro sistema? Tem. Tem o sistema, né, do volume em litros e a temperatura em graus Celsius. Tá? Então, normalmente, os exercícios vão te dar isso daí, tá? Ok? Mas para ter essa relação, né, de proporcionalidade, a gente está considerando a temperatura em Kelvin, tá bom? A isométrica, né, falamos da isobárica, que é pressão, e aqui também aparece o termo isométrico. Só que o isométrico aqui, às vezes, aparece como isovolumétrica ou isocórica. É tudo igual, tá? É tudo referente a medidas. Né? Métrica é medidas, volume, né? Isocórica também é referente ao volume, tá? Então, vocês reparem agora que eu tenho duas situações também, estado 1 e estado 2, porém, né, eu mantenho o mesmo volume, mesmo variando a minha pressão. Ó, eu aumentei a pressão, tinha só 2 blocos, né? Coloquei 4. Dobrei a pressão, praticamente, né? E o que aconteceu? O volume não se manteve, né, inalterado, porém eu tive acréscimo da temperatura. Tá? Ou seja, meu gráfico de pressão-temperatura agora que foi proporcional, tá? E a minha pressão, o meu volume, aliás, ficou estável. Tá? O volume fica estável. Beleza? Tanto para a pressão 1 quanto para a pressão 2. E a terceira transformação, isotérmica. Uma isotérmica, né, significa que eu estou trabalhando numa temperatura constante. Tá? Então eu tenho aqui, ó, na verdade aqui eu tenho até 4, né? 4 exemplos. Ô, Tá? professor, Sim, dá licença um minuto. pode falar. Só dá uma repetidinha na transformação isométrica, só um exemplo, mais ou menos, o mais básico dela para me fazer uma anotação aqui, fazendo favor, que eu Espera um perdi. pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Preparar. Tá. Vamos lá então. Né? A isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, eu gosto de chamar de isovolumétrica, tá?
Eu até pensei em trocar em cima, acabei esquecendo. Isovolumétrica, né? Por quê? Porque a gente vai relembrar facilmente que é o volume que vai se manter constante. Pessoal, esse é o caso típico, tá? Para relacionar com a prática, do caso de, por exemplo, um botijão de cozinha. Tá? Um botijão de cozinha, ele sempre vai manter o mesmo volume, tá? Ele mantém o mesmo volume ali, tá? O que muda é a pressão. Quanto mais eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. O balão da usina lá, né, que forma vapor, ele também mantém o mesmo volume. O que aumenta nele? Aumenta a temperatura e a pressão, tá? Aqui está dando a ideia de um êmbolo, né? Mas imagine que essa pressão pode ser simulada pela própria parede, né, do seu sistema. Se ela for fixa, né, aliás, né, as transformações isométricas, né, ou isovolumétrica, praticamente vai ser a que mais ocorre, né, porque a maioria dos fluidos, né, isso considerando, né, o sistema de geração de vapor, os vasos de pressão, né, um compressor, tá? Acontece bastante no dia a dia, porque são os elementos esféricos, cilíndricos, que não têm êmbolo, tá? Ou seja, não tem como variar o volume, são totalmente estanques, são fechados, tá? E você aumenta a temperatura deles, tá? Claro que nesses casos que eu estou citando, né, envolve um outro elemento também, que é a troca, um circuito de materiais que está ali, né, no sistema. Tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Uma caldeira é assim, viu? A gente fornece energia e aumenta a temperatura e, consequentemente, aumenta a pressão do fluido. Era isso que você estava captando aí? Era isso mesmo, obrigado, professor. É que eu prestei bem atenção, só que eu não consegui anotar aqui, mais ou menos, mas agora dessa vez eu consegui. Tá? Valeu, obrigado. Beleza, então. E isotérmica, né? A isotérmica é mais complicada, né? Porque a gente tem que manter a mesma temperatura, gente. Aí, a gente pode pensar numa isotérmica, assim, no motor do carro, tá? A gente tem que manter a mesma temperatura nele, né? E aquele pistão está toda hora, né, se movendo. Por quê? Por causa da diferença de pressão, né? Ora ele expande, né? Ora ele contrai, por causa da própria diferença de pressão interna. Aí o gráfico é um pouco mais complexo, tá? Nesse caso. Porque conforme a pressão varia, né? Eu tenho uma curva, né? De relação com o volume, tá? Então a pressão ela sobe, né? Ou diminui conforme o volume vai aumentando, tá? Depende aí de cada caso aí, tá? Mas aqui né, o intuito da representação aqui é que eu consigo estabilizar a temperatura somente controlando a pressão, tá? Eu vou controlando a pressão, né, para manter a temperatura. E claro que eu vou ter que ir me adequando com o volume, né? Conforme eu aumento o volume, eu tenho que diminuir a pressão. Se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o volume, né? Essa relação para a gente pensar num equipamento que mantenha a temperatura, tá? Matematicamente, a gente vai cair, pessoal, no que a gente chama lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac, né? Lussac. Que eles fizeram, né? Fizeram estudos termodinâmicos, cada um aí, né, do seu jeito aí, né, e provaram isso, essas três, né, transformações, tá? Então eles, né, estudaram esses conceitos e desenvolveram uma matemática
aplicada a isso, tá? Então foram as primeiras pessoas que, né, desenvolveram as formas de se relacionar, pressão, volume e temperatura, tá? E essas são as 3 fórmulas básicas, tá? Que elas derivam da fórmula geral dos gases. A gente vai ver essas fórmulas ainda, gente. Eu estou antecipando uma coisa que a gente vai ver ainda. Tá? Então, a lei de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, a gente vai verificar. Né? É que está relacionado ali com as transformações. Tá? Quando eu tenho uma transformação isotérmica, tá? A minha temperatura é constante, então não varia. Né? Então, o que, que eu tenho de relação? A pressão e o volume, né? Que é o que está aqui. Ó. Tá? Então, vamos lá. A lei de Boyle, né? Que tipo de transformação que ela considera? Ela considera a transformação isotérmica, né? Então, o que, que a lei dele fala? Que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. A pressão e volume, né? Elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro diminui. Tá? Isovolumétrica, né? As temperaturas são diretamente proporcionais, né? Aí ela é ao contrário. Em vez de eu multiplicar, eu divido, né? E se um aumenta, né? O outro aumenta também. E a isobárica, né? Temperatura e volume que são diretamente proporcionais, tá? Então eu tenho aqui, né? O volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Tá? Então vocês reparem que o sinal de igual aqui, ó, ele está separando 2 estados. Então quando eu falei ali, ó, o estado, né, 1, eu tenho aqui V1, T1, P1, T1, né, e V1, V1, P1, V1. E quando eu tenho o estado 2, né, eu tenho aqui, ó, P2, V2, pressão, né, vezes volume, né, tem que ser igual à pressão e o volume do 1. Isso se eu tiver numa transformação isotérmica. Então, o que, que isso quer dizer? Primeiramente, eu tenho que identificar, né? Por exemplo, eu identificando o meu sistema, eu já sei se ela pode ser, por exemplo, isovolumétrica. Tá? Aí eu já vou tentando, né, identificar no exercício que tipo de transformação está sendo feita. Tá? Se falou que é um recipiente fechado, né, eu já sei que é isovolumétrica. Se for com pistão, né, eu já sei que pode ser isobárica, por exemplo. Tá? Ou isotérmica. Né, depende do contexto. Tá? Então, eu posso identificar o sistema, aplicar essas leis, né, e essas leis estão diretamente ligadas com essas fórmulas. E essas fórmulas estão ligadas ao estado inicial, né, de um lado, que tem que ser igual ao estado final. Tá? Por quê? Porque eu estou considerando um sistema, né, particular, tá? Que não tem interação com o meio ambiente ali, com a vizinhança, aliás, tá? Com a vizinhança. Ele não vai trocar matéria com a vizinhança. Tá? É um sistema, né, ou fechado ou isolado. Tá? Normalmente fechado. Ok? Então a gente está falando de sistemas fechados aqui, para esse exercício. Não fica aqui, tá? Eu estou ressaltando isso, mas a gente vai verificar, né, nas próximas aulas, tá? Sobre esse assunto. Tá? Então não precisam se preocupar com essas contas, pelo menos por enquanto. Então, essa aqui, tá bom? Alguma pergunta? Ô, Fábio, o trocador de calor entra nesse quesito também? Dá para a gente encaixar em alguns casos também aí, né? É mais complexo, sabe por quê?
porque ele interage com outro sistema, então não é um sistema único, né? Aqui a gente está tratando um sistema único, por exemplo, uma garrafa térmica. Se eu colocar um tubinho numa garrafa térmica e interligar ela com outra garrafa, aí eu já tenho dois sistemas interligados, entendeu? E o trocador de calor é mais ou menos isso, são dois sistemas interligados. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Eles têm, as relações termodinâmicas estão ativas ali dentro. Quando um fluido passa, né? Aliás, aí já está envolvendo até o fluxo, né? Que é uma outra grandeza, né? Mas quando você coloca um fluido ali, que é o fluido refrigerante, né? Ele vai fazer uma troca térmica, né? Com o outro fluido que normalmente está numa temperatura maior, né? E vai ter, né, uma diferença, essa troca térmica vai ter uma ação em cima da temperatura do fluido e em cima da pressão dele também. Tá? Então dá para a gente analisar e ter uma referência aqui. É que é um sistema bem mais complexo, tá? Porque envolve um sistema mais dinâmico e não um sistema estanque, igual a gente está vendo bem aqui no basicão. Tá? Mas a gente vai chegar lá, viu? Porque vai estar relacionado com máquina térmica, ciclos, né? Quando a gente pensa numa coisa dinâmica, a gente vai ver que a gente entra em ciclos termodinâmicos. A gente não entrou nesse conceito ainda de ciclos termodinâmicos. Então vão se preparando aí, que já que você perguntou, né? Já adiantei, né? A gente vai ter uma outra etapa que a gente vai entrar numa parte um pouco mais dinâmica e não tão estática igual essa primeira parte, tá? Quando a gente vai falando de máquina térmica, né? Aí vai ter o ciclo, né? Ciclo Otto, ciclo diesel, né? Carnot e assim por diante, tá bom? Mas a gente vai mexer um pouquinho com essa parte também, tá? Então, de tudo isso, pessoal, a gente finaliza aqui falando da transformação de energia mecânica em calor, né? Só para a gente fechar mais light, né? A energia mecânica, né? A gente consegue transformar em calor ou vice-versa. O calor a gente transforma em energia mecânica. Por exemplo, pelo simples fato de uma força de atrito, tá? Exemplos dessa transformação de energia mecânica em calor, tá? O atrito, né, de uma tampa metálica de uma garrafa numa superfície rugosa, né? Você transforma em calor, né? Uma espaçonave, né, que está fora da atmosfera e vai entrar, vamos lá, imagine, né? Star Trek. Eu até gosto dessa ficção científica, viu? Quando ela entra na atmosfera, ela começa a encontrar partículas, né, da atmosfera, os gases, e pela velocidade que ela se encontra, né, ela sofre o aquecimento por causa do atrito com o ar. Tá? Por isso que uma das dificuldades, né, das viagens espaciais, né, não é sair da atmosfera, é voltar para dentro dela. Tá? Voltar para dentro dela, você tem que considerar esse fator, né, do atrito com o ar e a velocidade, né, que também é a nossa própria proteção aí, né? Esse atrito é o que faz, né, alguns corpos celestes se desintegrarem ao entrar na atmosfera. Olha só, né? Alguns conceitos aí da termodinâmica, né? Da nossa tecnologia e do nosso meio ambiente mesmo. Tá? Um asteroide, aí o caso do asteroide, né? Que eu acabei de comentar, ao penetrar na Terra, né? Ele vai sofrer essa ação, né, do atrito, né, e vai se queimar também. Tá? O pistão de um cilindro de motor de automóvel, né, se ele não for bem lubrificado e refrigerado, ele vai se fundir, né, porque o atrito ele aquece, né, o que a gente está falando, né, é uma energia mecânica, o atrito, que, né, se transforma em calor. Tá?
Então, por isso que não pode deixar faltar água no cárter do motor, ou, aliás, no radiador, não pode faltar óleo no cárter, por causa dos princípios, né, relacionados com a transformação de energia mecânica em calor. Às vezes a gente tem que, né, isso é um benefício, às vezes a gente tem que prevenir, tá? O disco do freio de um carro, né, ao frear, né, ele pega aquela energia cinética, né, que também é um atrito com a pastilha, né, e transforma em calor, né? Teoricamente, aqui está falando que chega a 1000 graus Celsius, né? 1000 graus é uma temperatura considerável, né? Eu sei que eu já tive um carro que eu tinha um problema, né? Ele aquecia muito a roda. Ele tem algum atrito e os mecânicos não conseguiram resolver até quando eu passei o carro para frente. Então, deu andar daqui até Araraquara, por exemplo, né? 10 quilômetros, eu chegava lá, a roda estava fervendo. Basicamente estava fervendo a roda de ferro, né? Os mecânicos não conseguiram descobrir aonde que estava esse atrito, né? E como solucionar isso, né? Com certeza era alguma coisa ali no freio, né? Uma queda d'água numa usina hidrelétrica também aquece a água, é a energia cinética, o atrito da água ali, né? Com as bordas, né? Do conduto forçado, né? Eleva a temperatura da água, né? E isso daí também entra na questão ambiental, né? Depois que a água é descartada, né? Ali as espécies que estão acostumadas numa temperatura menor não se adaptam e vão para outras áreas, né? E você atrapalha um pouquinho da biodiversidade aí, tá? É um impacto ambiental também, tá? Tranquilo? Alguns exemplos de energia mecânica, que é o atrito, né? Transformando em calor, né? E os impactos aí, né? No meio ambiente, na tecnologia, nos processos, né? Que a gente tem que pensar também aí, tá? É um dos fatores relacionados com a termodinâmica. Mas o contrário é mais interessante, né? Eu pegar o calor e transformar em energia mecânica, né? Se o atrito, que é uma energia mecânica, eu transformei em calor, por que não pegar um calor, né? E transformar em energia mecânica, tá? No caso aí, né, aqui está comentando de um exemplo que é a panela de pressão. Mas no caso aí, aquela pecinha em cima da panela, viu? Aquela válvulinha, né? Ela tem um perfil aerodinâmico ali, né? E a gente pode lembrar daquela primeira máquina térmica também, lembra lá? Aquela da Grécia, que ele produzia vapor e né, aquele vapor, aquele calor girava, né, uma roda. Na panela de pressão é um princípio parecido também. Conforme a panela vai liberando vapor, né, aquela válvula da pressão, né, ela gira. Aquele pneu fica né? Por quê? Né? Está escapando o vapor, né? E está fazendo uma rotação naquela válvula. Tá? Ela fica em movimento. Ou seja, o que eu fiz aí? Aproveitei a energia do calor e, né, criei uma energia mecânica de rotação. Tá? Basicamente, né, quando a gente vai falar de transformação de calor em energia mecânica, aí sim que a gente entra nas máquinas a vapor, máquinas térmicas. Tá? Então tem máquinas que funcionam com vapor para gerar movimento. E o principal exemplo, né, é a locomotiva. Tá? A locomotiva utiliza o processo do vapor, né, da temperatura, do calor do vapor, né, para criar ali um movimento pelo movimento de um pistão e ela cria uma energia mecânica, né, num braço que rotaciona, né, a roda. Tá? É bem interessante também, né? É que a gente está falando só de um princípio, né?
depois tem um capítulo inteiro para a gente, né, discutir máquinas térmicas, tá? No caso de uma turbina também, né, a gente rotaciona com a energia do vapor, tá? Então, transformar calor em energia mecânica, né, é interessante, tá? E o que é esse calor? Basicamente, né, ele deriva ali de um combustível que libera esse calor, seja o petróleo, o gás, a lenha, né? O enriquecimento de urânio, né? Também libera energia calorífica, né? Libera calor, tá? Pode ser um motor a combustão interna também, né? Existem turbinas a vapor, existem turbinas a combustão interna também, tá? Tipo de aeronaves. São turbinas a combustão interna, tá? E os motores de, né, automóveis, né, caminhões, né? Também são exemplos aí de transformar calor em energia mecânica, tá? Aqui eu fiz uma breve introdução, mas o assunto vai ser destrinchado, né, num outro capítulo, tá bom? Foi só para exemplificar a transformação de energia mecânica em calor e de calor em energia mecânica, tá? E para a gente entrar no contexto, né, e finalizar essa parte aqui. Tranquilo? Alguma pergunta? Professor, só não que seria uma dúvida, só a questão da transformação de calor de energia mecânica, né? Ah, Essa daí é que do vapor que joga para fora da panela, né? ah, E a questão da energia mecânica em calor, que é a questão do pistão do motor, que se não tiver lubrificação, ele acaba fundindo, né, com por o causa que material que ele está em atrito. porque o movimento ele cria um atrito com a parede do metal e gera calor. Né? Então, é que só um comentário é que às vezes, Ah, na verdade, tem uma solda que é a questão do atrito mesmo, né? Eles colocam as isso. duas peças para girar, que é onde ela se funde, né? Ah, é verdade, é legal, viu? É É só um solda por comentário atrito. só. Não, é Por legal. atrito, a solda por atrito. Depois você achar o videozinho, tem um videozinho legal na internet, né? Posta lá no grupo pra gente lá, né? É, de Mas um torno boa mecânico, ideia. assim, né? Boa ideia. Agora que você me lembrou, eu conheço, viu? É que eu só vi por vídeo. Né? Você conhece algum lugar que aplicou na prática aquilo lá? Não, não conheço. Eu vi muitos vídeos dela já. Eu tentei dar É, uma estudada sobre aquele conceito de solda e só vi nos vídeos mesmo. Agora na prática eu não vi, não. o complicado daquela solda é que dá para aplicar somente em peças basicamente, né, pequenas, né? Porque você vai rotacionar uma máquina grande, atritar uma peça grande fica esquisito, né? E outra coisa é o próprio atrito, né? Bem, é um processo interessante, né? Eu não sei quanto às descontinuidades, se realmente é eficiente, entendeu? Pode ser que seja eficiente também para as descontinuidades, não cria descontinuidade nenhuma. Até esse ponto eu não sei, né? Mas é interessante sim, viu? Eu vou trazer esse exemplo para minha aula depois, né? Se bem que, né, tem uma disciplina só de processo de soldagem, eu não sei se o Claudemiro, é o Claudemiro que é o professor, né? Eu não sei se ele entra nesses processos, né, mas não tão convencionais, né? Mas é legal sim, né? Então, depois você achar esse videozinho, você posta no grupo, né? Para o pessoal conhecer também, quem nunca viu falar de solda por atrito, tá? É um processo de soldagem, né? Que utiliza a energia mecânica de atrito, né? Para soldar duas peças. Beleza? Pessoal, por hoje então, eu vou fechar a aula. Tá? Alguém tem mais algum comentário, algum exemplo de transformação de calor em energia que a gente não comentou aqui? Eu dei alguns exemplos, mas tem vários, viu?
a gente for procurar, a gente acha vários exemplos no nosso dia a dia aí, tá bom? Então, para quem não fez os exercícios ainda, dá uma revisadinha nos exercícios. Tem o vídeo 03, que está aqui na sequência, né? Primeiro vai ter o estudo da lei dos gases, né? Eu já comentei um pouco, só não vou entrar nesse contexto, né? Porque agora já passou do nosso horário. Então, na próxima aula, né? Eu entro aqui de novo nesse assunto, recapitulando todos esses conceitos de volume, temperatura e pressão. A gente vai bater nessa introdução do curso aqui, nisso. Volume, pressão, né, e temperatura. Como eles se comportam nos sistemas, tá? E a gente pega alguns sistemas de exemplo. Mas eu sugiro que vocês vejam esse vídeo aqui, ó. É um videozinho legal aí que eu coloquei de apoio também, tá? É uma explicação que entra nesses conceitos também, tá? E vai explicar essa relação, né, entre as transformações gasosas, quando conserva a temperatura, quando conserva a pressão, né, quando conserva o volume, tá? Então, hoje, para complementar tudo que a gente viu, né, sugiro que vocês já vejam esse vídeo, né, que vai ajudar bastante a fixar esse conceito, tá bom?